Está novamente aqui para juntos adorar o nosso Deus, compartilhar da sua santa e eterna palavra e sermos edificados mutuamente, conforme é do agrado do nosso Deus. O nosso texto nesta manhã está no Salmo 90. Salmo 90, versículo 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Irmãos, nesta manhã, eu gostaria de falar um pouco sobre a eternidade de Deus e também sobre a nossa eternidade. Eternidade de Deus e a nossa eternidade. E o versículo 2, nós vamos ficar só no 2, do Salmo 90. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Irmão, essa expressão de eternidade a eternidade indica que Deus existe desde sempre e para todos sempre. Às vezes tem aquelas perguntas infantil, aquelas perguntas que a pessoa pergunta assim, mas quem criou Deus? Realmente criança, né? De onde Deus veio? Porque é difícil para nós pensar em algo que não teve começo. Porque nós somos acostumados com isso, tudo tem um princípio. Então, mas muitas crianças, já meus filhos, pai, mas quem criou Deus? De onde que veio? Então, é difícil para eles saber que um ser que sempre existiu. Mas como? Tem que vir de algum lugar. Então, irmão, Deus é de eternidade a eternidade. Ele existe desde sempre para todo sempre. Ele não tem princípio e nem fim de existência. A eternidade é um dos atributos de Deus. Deus é eterno. E todos os atributos de Deus, irmãos, deve causar em nós temor. Primeiro o temor, mas temor e reverência, que são semelhantes, mas também admiração. Deleite. Nós temos que deleitar naquilo que Deus é. Meditar nos atributos de Deus tira toda a ansiedade da nossa vida, tira toda a preocupação, toda a inquietação, todo o medo. Se você realmente conhece a Deus, se você nasceu de Deus, nasceu do Espírito Santo, se você é um cristão verdadeiro, um filho de Deus, então quando você medita no ser de Deus, do teu Pai Celestial, aquilo tem que encher a tua alma, o teu coração, de gozo, de paz, de contentamento, de tranquilidade, de certeza, irmãos. Isso é ser cristão, irmão, isso é ser, a vida cristã é isso. Nos deleitar naquilo que Deus é, que a Trindade é. Então, os atributos de Deus devem causar isso. Primeiro, o temor. Deus Todo-Poderoso. Deus onipresente, onisciente, Ele sabe tudo que eu penso. Meus pensamentos são audíveis para Ele. Então, tudo isso tem que causar um temor filial, um temor santo, não medo. E também um deleite. Saber que Deus pode todas as coisas. Não há nada impossível para Ele. E Ele é o nosso Pai, nosso amigo. Então, irmãos, os atributos de Deus devem causar essa admiração. Ah, o amor de Deus, como que Deus me ama, como que Deus é bondoso comigo. Então tudo isso exalta o Senhor, tudo isso glorifica o Senhor.
quando nós reconhecemos na alma, não na boca, na alma, sozinho, com o Senhor em oração. Senhor, como o Senhor tem sido gracioso com a minha vida. Como o Senhor tem me orientado. O Senhor é um Deus tão sábio. Eu estava pegando esse caminho aqui, o Senhor conduziu para cá e é aqui mesmo que é o caminho certo. Então, essa admiração do agir de Deus, do ser de Deus, dos atributos de Deus em nossa vida. Eu espero que nesta manhã esse atributo de Deus, a eternidade de Deus, venha nos encher a nossa vida, o nosso coração. Ver que o nosso Deus é um Deus eterno. Não existia nada. Antes de existir tempo, antes de existir qualquer coisa, Ele já existia na eternidade. Até, às vezes não temos nem palavra para descrever os atributos de Deus. Irmãos, Abraão foi o primeiro a chamar Deus de eterno. Está lá em Gênesis 21, 33. Então Abraão chama Deus, o Deus eterno. Os salmos são os que mais falam da eternidade de Deus, são os salmos. Toda a Bíblia, mas os salmos é mais. O Salmo 9, versículo 7. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Salmo 92, 8. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Irmãos, outra coisa importante, a eternidade de Deus não significa simplesmente que Ele vive para sempre. Não é só isso, mas é que Ele é sempre o mesmo. Então Ele já começa a trazer mais segurança para nós. Não é simplesmente que Deus vive para sempre. Ele vive para sempre. Isso a Bíblia toda testifica. Mas que Ele é sempre o mesmo. O que Ele foi lá no Antigo Testamento, Ele é hoje. Às vezes as pessoas pensam que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. Não, é o mesmo Deus. Ele não muda. O Salmo 102, versículo 27 diz isso. Tu, porém, é sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Tu, porém, é sempre o mesmo. Deus é sempre o mesmo. Aquilo que você lê na palavra que aconteceu com alguém lá há 3.000 anos, é o mesmo Deus de hoje. É a mesma coisa. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Então, mesmo que a eternidade acabasse, Cristo continuaria o mesmo. Por ser Ele o mesmo, podemos confiar nele sempre, porque Ele nunca deixa de ser aquilo que é, aquilo que sempre foi, aquilo que Ele é. Então se pensa nos evangelhos, como que Jesus tratava as pessoas, leprosos, cegos, mendigos, Ele é o mesmo. Quando Jesus convida, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Você lê lá em Mateus 11, é como se Jesus estivesse falando agora para nós, Ele é o mesmo, Ele não muda. Então quando você está lendo o Evangelho, você está vendo Jesus relacionar com as pessoas ali, Ele é o mesmo, pode ir, pode chegar a Ele. A mesma compaixão que Ele teve com aqueles pecadores, aquelas pessoas que o procuraram, é a mesma que Ele tem com nós hoje. Ele não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então isso deve trazer segurança, conforto ao nosso coração. Por isso que o profeta Isaías, ele clama, confiai no Senhor perpetuamente, porque o nosso Deus é uma rocha eterna. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o nosso Deus é uma rocha eterna. Isaías 26, 4. Irmãos, se Deus não fosse eterno, Ele não poderia ser imutável.
Deus é imutável, Ele não muda. Também é uma coisa difícil para nós mudamos muito. Hoje a gente pensa uma coisa, nós somos de um jeito hoje, amanhã de outro. Deus não tem isso, irmãos. Se Ele não fosse eterno, Ele não poderia ser imutável, porque tudo que tem início é passível de mudança, e pode deixar de ser o que é. Então Deus não muda, nós mudamos muito. É saber que Deus é sempre o mesmo. Tem um comentarista bíblico chamado William MacDonald. Eu tenho os comentários da Bíblia dele, tem do Novo, do Antigo, do Novo Testamento. E falando sobre a eternidade de Deus, eu achei muito interessante. Ele disse assim, que a eternidade de Deus é vida sem nascimento e sem morte. Então se pensa, vida sem nascimento e sem morte. Depois ele diz, a eternidade de Deus é juventude, sem infância e sem velhice. Pensa numa juventude sem infância e sem velhice. Ele diz que a eternidade de Deus é hoje, sem o ontem e sem o amanhã. A eternidade de Deus é presente, sem o passado e sem o futuro. Então, para nós, isso aí faz sentido. Como você tem uma vida que não teve nascimento e não tem morte, uma juventude que não teve infância e nem velhice, o hoje que não teve ontem nem terá o amanhã, o presente que sem passado e sem futuro. Assim é Deus, assim é a eternidade de Deus. Nós, seres humanos, somos profundamente, irmãos, afetados pelo passar dos anos. Profundamente. Mudamos muito, muito. Já viu aquela expressão? Cansei de ser bom. Cansei de ajudar as pessoas. Então agora ele muda, não é mais bom, não vai ajudar mais as pessoas. A gente ajuda, olha o que a gente leva. Tá? A gente muda para melhor, às vezes para pior. Então tem muitas virtudes que você não tinha, hoje você tem. Você não tinha paciência, você era irritado, e hoje você já é uma pessoa paciente. Alguém que te conheceu antes fala, nossa, como que você mudou? Né? E assim a gente vai mudando. E com Deus não acontece isso, Deus não muda. Então às vezes você conhece uma pessoa, se passa muito tempo sem a vê-la, o dia que se encontra, ela está diferente. Não na aparência, está diferente no seu ser, na sua modo. Era uma pessoa tão boa, agora uma pessoa, ele está de mão fechada, ele sempre foi uma pessoa generosa, agora não é mais generosa, agora é pessoa avarenta. Isso acontece, irmãos, só que isso não acontece com Deus. Deus não tem isso, Deus não muda. O que Ele será sempre. Então isso é maravilhoso para a nossa fé. Isso ajuda muito na nossa fé. Deus não muda. Eu lembro quando a gente é criança, ia pedir alguma coisa para o pai, para a mãe, para os irmãos. Precisa ver como que o pai está hoje, se o pai não está de lua, né? Está de lua assim, está brabo, né? Não fala com o pai hoje que ele está brabo. No outro dia o pai está lá, tranquilo, você vai pedir alguma coisa para o pai, para a mãe. Então, aquela mudança, em Deus não acontece isso. Pode chegar a Deus, ao Senhor, qualquer hora, qualquer dia, Ele é sempre o mesmo, sempre aquilo que a Bíblia diz, benigno, compassivo, misericordioso, gracioso. Ele não tem essa mudança de atitude, de temperamento. Não existe isso em Deus. Então aquilo que você vê na Bíblia é aquilo sempre. Sempre. Você muda. Você pode pensar, muitas virtudes que você já teve, você não tem hoje. O que você não tinha, hoje você tem. Então a gente muda muito. Mas essa mudança não existe em Deus, irmãos. Não existe nele. Por isso que é muito desafiador para nós entendermos a eternidade de Deus. Porque nós estamos presos em duas categorias das quais não podemos fugir. Duas: tempo e espaço.
Tempo e espaço. Tempo e espaço. Tudo que fazemos, falamos, pensamos, essas duas categorias sempre aparecem. Tempo e espaço. Nossa vida sempre será medida pelo tempo. Nossa existência assinalada por dias, semanas, meses e anos. Não é assim? Tudo que nós pensamos. Alguma coisa que você vai fazer amanhã já entra tempo, espaço, você está pensando já no final de ano, no aniversário, ou coisa semelhante, numa viagem, tempo e espaço. Só que com Deus, irmãos, com Deus não existe isso. Então nossa vida divide-se em passado, presente e futuro. Mas essa divisão não existe no nosso Deus. Deus, ele vive num eterno agora. Você consegue entender isso? Deus vê tudo no eterno agora. Deus não precisa esperar amanhã para ver o seu pecado que você vai cometer amanhã. Ele já sabe hoje. Deus vê tudo. Deus não precisa esperar chegar no final do ano. Deus não precisa esperar o dia que eu vou morrer para chegar no céu. Ele sabe tudo. Ele vive no eterno agora. Isso deve causar o que em nós, irmãos? Temor, reverência. Amar esse Deus, adorá-lo. O Deus que tem esse poder. Ele não precisa deixar, nós precisamos viver o amanhã, a semana, o mês, para ver o que vai acontecer. A gente tem uma noção, pode acontecer, pode não acontecer. Deus não, ele sabe tudo. Tudo o que vai acontecer. Cada pensamento, cada pecado que nós vamos ter, Deus sabe, ele vive no eterno agora. Deus não é afetado pela ação do tempo como nós. Ele não é. O Salmo 90, versículo 4, dá uma olhada ali. Dá uma olhada na sua Bíblia. Salmo 90, versículo 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Pois 1000 anos. A Bíblia, irmãos, ela emprega a linguagem de tempo para adaptar-se à nossa compreensão. Por isso que ela usa aqui. 1000 anos, podia ter falado 100 milhões de anos, a mesma coisa para Deus. Então 1000 anos é como o dia de ontem que se foi, com a vigília da noite. Ou 1 bilhão de anos, mesma coisa, mas está usando 1000 anos para a gente entender. Então vamos pensar no milênio. É um tempo enorme, é uma quantidade enorme de tempo para nós. Quantas coisas que nós podemos fazer, quanta coisa que a pessoa, nós não vamos viver 1000 anos, quantas coisas que se faz em 1000 anos. Levanta império, cai império, e aí vai, entendeu? 1000 anos é muito tempo, mas para Deus é como a vigília da noite. Para Deus é como o dia de ontem que se foi. 1000 anos, para nós é muito tempo, muito tempo. E para Deus não é nada 1000 anos, nem um trilhão de anos. Apesar de agir no tempo, ele não está preso, irmãos, nem limitado ao tempo. Deus não está preso ao tempo, nem limitado ao tempo. Tem um texto preciosíssimo lá em Isaías 57:15, bem conhecido. Diz assim: assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o coração do contrito e abatido. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração do contrito. Como isso é admirável, irmãos. Como muita vezes a gente não percebe, a gente não medita nisso. Deus diz que ele assim diz o alto e o sublime, que habita a eternidade. Deus habita a eternidade, mas ele habita também no nosso coração, irmãos. Pensa, Deus habita a eternidade, mas habita também com o contrito, com o abatido.
Para que Ele faz isso? Para vivificar, para dar vida, para dar ânimo, para levantar. Esse é o nosso Deus. Esse Deus tem que ser amado, adorado, reverenciado de todo o nosso coração. Ele habita na eternidade, mas habita também com o pecador contrito, abatido. Habita em nosso coração, através do teu Espírito, do Espírito Santo. Eclesiastes 3, versículo 11, diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Então agora nós vamos pensar um pouco na nossa eternidade. Teria muitas coisas para falar sobre a eternidade de Deus. Falei apenas um pouco, mas muita coisa a Bíblia fala da eternidade de Deus. O ser humano não é eterno. O ser humano não é eterno. Ele tem começo, mas não terá fim. Viverá para sempre, eternamente. Você sabia? Todos sabiam isso? Sabe que você vai viver eternamente? Você nunca vai deixar de existir? Ninguém vai deixar de existir. Todos vão viver eternamente. Só que nós não somos eternos, nós tivemos um começo, um princípio. Deus não teve princípio. Mas nós temos princípio, mas não teremos fim de existência. Todo ser humano vai viver eternamente, para sempre. E toda a história da humanidade está dividida em tempo e eternidade. Para você também. Tempo e eternidade. Nosso estado na eternidade dependerá do que fizermos com o nosso tempo. Vai depender da nossa eternidade. Referimos-se ao tempo como a vida terrena, a eternidade como a vida futura após a morte. O ponto de separação é a morte. Para qualquer pessoa, do nascimento até a morte, é o seu tempo. Depois da morte, a sua eternidade. O tempo é para o plantio, a eternidade para a colheita. Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Essa colheita, irmãos, já começa nessa vida. E ela vai completar no dia do juízo, no dia do julgamento final. O plantio já é aqui nesta vida. Às vezes nós colhemos coisas aqui e às vezes nós vamos colher só na eternidade. Tem muita gente plantando mal aí e vive uma vida tranquila. Mas na eternidade ele vai colher ali, não escapa. Aí ele vai colher o que ele plantou aqui. E assim também, o bem também é assim. Muitas vezes, conheço muitas pessoas que falam, pastor, eu ajudo tantas pessoas, mas parece que minha vida não desenvolve, eu estou sempre com dificuldade financeira, eu procuro ajudar as pessoas. Falei, não, um dia você vai colher. Pode ficar tranquilo. Não se canse de fazer o bem, a Bíblia diz. Não cansemos de fazer o bem, porque se não desfalecemos, um dia nós vamos ceifar. Se não for aqui, vai ser na eternidade. Nós não podemos viver só pensando nessa vida. Aí você vai estar sempre entristecido, você vai estar sempre meio desanimado, porque as pessoas não corresponderam, porque se fez e não recebeu o devido reconhecimento, o devido elogio, a devida recompensa. Mas não se preocupe com isso. Tá? Nós temos que pensar na eternidade. Se você fez para a glória de Deus, se fez por amor verdadeiro ao seu próximo, a recompensa é certa. Jamais, Deus não é injusto para deixar de reconhecer o nosso serviço, diz Hebreus 6, versículo 10. Deus não é injusto para não reconhecer, Ele sabe. As pessoas podem não reconhecer, às vezes o próprio pastor, a própria igreja não reconhece o seu trabalho. Às vezes nunca te agradeceu por isso, e não se preocupe com isso. Tá? Então por isso tem que viver
a luz da eternidade. Você vê que na eternidade tudo vai sair como é. Na verdade, tudo que está oculto será manifesto. Tudo que está em treva virá à luz. Tudo que foi dito em secreto será proclamado dos telhados, diz a Bíblia. Então não se preocupe. Plante, semeie, faça o melhor de você. Não se preocupe com as recompensas terrenas. Eu creio, pela Bíblia, que já recebemos aqui nesta vida alguma coisa. Mas a recompensa final vem no dia do juízo. Na segunda carta do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:10, lá diz: portanto, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui não é para saber se vai para o céu ou para o inferno, não, porque a salvação é em Cristo. Mas veja, 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós, que é necessária, importa, quer dizer, todos nós vamos, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo aqui nesta vida. Então, está aí na palavra do Senhor. Tudo que fazemos nesta vida conta para a eternidade. Então, invista. Faça, não se preocupe, não espere a recompensa, não espere que as pessoas vejam. Faz como Jesus ensina, que dá a tua mão esquerda, não deixa a direita ficar sabendo, e assim, entendeu? Não toque trombeta, não queira reconhecimento, trabalhe, faça em secreto. E o grande peso da eternidade está pendurado no pequeno fio do tempo, irmãos. É só romper esse fio pequeno e frágil do tempo. Aí começa a eternidade. Sua vida, está só por um fio. A minha mais ainda, né? O problema do coração aqui, só uma batida do coração que não funcionar, já foi. Então, nós estamos aí. Olha que esse pequeno fio de tempo, frágil, se romper, começa a nossa eternidade. Nossa eternidade pode começar amanhã, essa noite, ninguém sabe. Qualquer hora pode começar a nossa eternidade. Terminou o nosso tempo, passou, não fazemos mais nada, não ajudamos ninguém, não arrependemos mais, não cremos, nada. Findou, irmãos, é aqui. Nós temos que fazer agora. Agora. Se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não tem a certeza que Jesus é seu Senhor, agora é a hora de se acertar com Cristo. Não amanhã, não deixar para depois, é agora. Hoje Deus está dando esse tempo para nós, hoje é o tempo. E tudo isso, irmão, acrescenta enorme seriedade na nossa vida. Irmão, a nossa vida não pode ser vivida no oba-oba, você não pode jogar a vida fora, você não pode investir tempos com coisas fúteis, irmãos. Não, pensa nisso. Quanta gente que passa horas e horas com coisas que não tem proveito nenhum. Invista em coisas que glorificam a Deus, na sua edificação espiritual. Invista em coisas que honrem a Deus. Tem gente que passa tempo assistindo coisas que não tem proveito nenhum. Às vezes até coisas pecaminosas, coisas que desonram a Deus. Crente gastando tempo com isso. Pensa seriamente na sua vida. Daqui a pouco Deus vai te chamar. Você vai estar diante do Senhor face a face. E depois? Aí você lembra, como que eu podia ter vivido diferente? Como eu podia ter investido meu tempo, meu dinheiro, com coisa que glorifica a Deus, mas joguei fora. Aí é tarde. Mas hoje Deus está dando oportunidade. A seriedade da nossa vida, irmãos. Dia a dia. Toda manhã, levanto, vou orar e eu penso nisso. Senhor, mais um dia o Senhor está me dando. Me dá graça de viver de forma que honre o Senhor. Me ajuda. Me ajuda. No relacionamento com as pessoas, nos meus pensamentos, tudo que eu posso fazer. É hoje, amanhã, eu não sei mais se vou ter ou amanhã. Quantos cristãos, irmão, quantos crentes que vivem assim, a solto, vivem
sem preocupação. Por isso que a pergunta mais importante, mais solene que você precisa fazer é: onde passarei a eternidade? Você se preocupa com isso? Pensa você se preocupa com isso? Isso vem na sua mente? Você medita nisso? Isso não é uma coisa doentia não, irmãos, isso é uma coisa séria. Quantos sepultamentos eu já fiz, quanto ofício fúnebre de pessoas, quantas pessoas que nós conhecemos que já partiram. São aí 80, 70, 80 anos, quando chega a 90, mas o que é isso? Perto de uma eternidade. Nós temos que pensar nessas coisas sérias da vida. Isso não é para bater ninguém, para sair daqui todo mundo de cabeça baixa, abatido, pelo contrário. Para trazer ânimo para nós, trazer ânimo, para a gente fazer enquanto nós podemos fazer, investir no reino de Deus, nas coisas que glorificam a Deus. Onde passarei a eternidade? Você pensa nisso? Irmãos, quando você vê uma pessoa sem Cristo, um conhecido, um colega, um amigo que morreu, primeira coisa que veio na minha mente, falei, já está no... Você não morreu sem Cristo, você sabe que ele morreu no pecado. Eu falei, já está no tormento e nunca mais sai dali. Bom, isso gela tudo, isso deixa a gente sem fôlego. Sabia que a pessoa nunca mais vai sair do sofrimento eterno. E assim, de uma hora para outra, está aqui, ó. Como o rico, morreu o rico e no inferno estando em tormento. E o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então é assim a nossa vida. Pessoas que não têm Cristo, como que ela vai para o céu? Onde passarei a eternidade? O Senhor Jesus disse que só existe 2 lugares onde as pessoas passarão a eternidade. Um chama céu e o outro chama inferno. E os 2 são eternos. Nunca mais sairá dali. Nunca mais. Quem ensinou isso foi o Senhor Jesus. Quem ensinou isso foi os profetas. Quem ensinou isso é todas as Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Só tem 2 lugares onde as pessoas passarão a eternidade. Um chama céu, com Deus, com Cristo. Lugar maravilhoso. Outro chama inferno, lugar de choro e ranger de dente, tormento, fogo. São símbolos que a palavra de Deus usa, onde o bicho nunca morre, ele fica lá roendo a consciência da pessoa e o fogo nunca se apaga. Só esses 2 lugares. E todos nós só vamos poder estar em um ou no outro lugar. Nós vamos estar no céu, nós vamos estar no inferno. Você que está me ouvindo, vai estar no céu, vai estar no... Eu vou estar no céu ou no inferno. Mas eu já fiz, graças a Deus, a escolha, sei onde estou caminhando. Eu gostaria que você soubesse também a certeza que você está caminhando para a presença de Deus, para a vida eterna com Cristo. E Jesus é o único caminho para se passar a eternidade no céu. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, e ponto. Então sem Jesus não tem eternidade no céu. Então, se não tem a opção é céu e inferno, então é inferno. Jesus é o caminho para o céu. Nossa eternidade com Deus depende tão somente do nosso relacionamento com o Senhor Jesus nesta vida, nesse período chamado tempo. Você conhece Jesus? Você tem um relacionamento com Ele? Você conhece Jesus de verdade? Você já teve um encontro transformador com Ele, na sua alma, no seu coração, na sua vida? Sua vida mudou depois que conheceu Jesus? Você o ama? Você quer agradá-lo? Você se entristece como você ofende Ele com seus pecados? É assim que é a sua vida? Você é um crente, você é um verdadeiro crente. Ou se você peca e nem sente nada? Você nem se preocupa em ter um relacionamento com Cristo? Passar um tempo com Ele, conversar com Ele através da sua palavra, através da oração. Então pensa nisso, são coisas sérias. A eternidade para aqueles que creem em Jesus
como Salvador e Senhor da sua vida, será um dia eterno que nunca anoitece. Nunca. Apocalipse 22, 5 diz isso. Então já não haverá noite, nem precisam de luz de candeia, nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então aqueles que morrerem em Cristo, aqueles que tiverem seus pecados perdoados, eles estarão com Cristo para sempre. E a Bíblia diz que lá já não haverá noite. Não precisa de luz de candeia nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Mas para aqueles que morreram no pecado, sem perdão, sem Cristo, sem arrependimento, a eternidade será uma noite eterna que nunca amanhece. Mateus 22, 13. Então ordenou o rei: amarrai-o de pé e mãos e lançai-o nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Judas, versículo 13. Para eles tem sido guardada a negridão das trevas eternamente. Trevas, choro e ranger de dentes para os perdidos, sem Cristo. Gozo, júbilo, alegria. Um dia eterno que nunca anoitece para os salvos. Então assim será a eternidade. Para um gozo e alegria para sempre, para outro será horror e sofrimento para sempre. Então meditar sobre a eternidade é algo proveitoso para a nossa vida espiritual. Por quê, irmão? Porque Deus é eterno. Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno, a palavra de Deus é eterna, o céu é eterno, o inferno é eterno e nós vamos viver eternamente. E por que não meditar na eternidade, se tudo é eterno, espiritualmente falando? Deus é eterno, o céu é eterno, o inferno é eterno, nós vamos viver eternamente. Por que nós vamos pensar só nas coisas aqui da terra e não nas coisas eternas, nas coisas lá do alto? Que Deus nos ajude. Curva a sua cabeça.